Você já imaginou sobreviver a um dilúvio que inundou toda a Terra? A história de Noé e a Arca é uma das mais épicas e fascinantes de todos os tempos, cheia de lições de fé, resiliência e esperança. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa incrível jornada, explorando como Noé construiu a Arca, salvou sua família e os animais, e como essa história pode nos inspirar a enfrentar os desafios de hoje com coragem e determinação. Noé foi um homem escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Em um mundo mergulhado na corrupção e no mal, ele se destacou por sua integridade e justiça. Deus lhe deu instruções precisas para construir uma arca capaz de abrigar a ele, sua família e um casal de cada espécie animal, garantindo a sobrevivência após o grande dilúvio. Prepare-se para descobrir os segredos e as lições por trás da construção da arca e o grande dilúvio. Nos próximos minutos, você será transportado para uma era de milagres e descobertas incríveis. A fim de compreender a magnitude da história de Noé e o dilúvio, é essencial mergulhar no contexto histórico e bíblico em que esses eventos ocorreram. Durante a época de Noé, a humanidade estava imersa em corrupção e maldade. A violência, a injustiça e a perversidade haviam se tornado uma norma, afastando as pessoas dos caminhos de Deus. Esse cenário de degradação moral levou Deus a tomar uma decisão drástica: purificar a terra através de um dilúvio devastador. No entanto, em meio a toda essa corrupção, havia um homem que se destacava por sua integridade e justiça: Noé. Noé era um homem justo e irrepreensível em sua geração. Ele caminhava com Deus, vivendo de acordo com os princípios divinos, em um mundo que havia se desviado completamente do caminho da retidão. Foi por causa de sua fidelidade e obediência que Deus escolheu Noé para uma missão extraordinária: construir uma arca que abrigaria ele, sua família e um casal de cada espécie de animal, garantindo a continuidade da vida após o dilúvio. Deus deu a Noé instruções detalhadas para a construção da arca. A embarcação deveria ser feita de madeira de cipreste, revestida de betume por dentro e por fora, para torná-la impermeável. As dimensões da arca eram impressionantes: aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, com 3 andares e um único compartimento para acomodar todos os passageiros. Noé aceitou essa tarefa monumental com fé e dedicação, começando imediatamente a trabalhar na construção da arca, mesmo diante do ceticismo e das críticas de seus contemporâneos. A escolha de Noé por Deus não foi ao acaso. Ele foi escolhido por sua fé inabalável e seu caráter íntegro. Sua obediência às instruções divinas não apenas salvou sua própria vida e a de sua família, mas também garantiu a preservação das espécies animais. Noé se tornou um exemplo de como a fidelidade e a obediência podem resultar na salvação e na renovação. Com o entendimento desse contexto histórico e bíblico, podemos apreciar a profundidade da história de Noé e o dilúvio e as lições que ela oferece para nossas próprias vidas. Agora vamos nos aprofundar no processo de construção da arca e nos desafios que Noé enfrentou durante essa empreitada monumental. Com as instruções divinas em mãos, Noé iniciou a construção da arca, um projeto de proporções colossais. Ele utilizou madeira de cipreste, um material resistente e durável, e revestiu a estrutura com betume, por dentro e por fora, para garantir a impermeabilidade. A arca teria 3 andares, divididos em compartimentos para acomodar Noé, sua família e um casal de cada espécie animal. O trabalho de construção foi árduo e exigente, mas Noé, com a ajuda de sua família, dedicou-se a essa tarefa com determinação. Diariamente, eles cortavam e talhavam a madeira, montavam as peças estruturais e aplicavam o betume. O barulho das ferramentas ecoava pelo local de construção, enquanto o esqueleto da arca ganhava forma. A cada novo dia de trabalho, a estrutura se erguia mais imponente, refletindo a fé inabalável de Noé nas promessas de Deus. Enquanto a construção avançava, Noé e sua família enfrentavam o ceticismo e a hostilidade dos seus contemporâneos. Os habitantes da região viam aquela grande embarcação sendo erguida e zombavam de Noé, desacreditando da possibilidade de um dilúvio.
Noé, entretanto, permanecia firme em sua missão, não se deixando abalar pelas críticas e mantendo o foco no cumprimento das instruções divinas. Sua fé e perseverança eram como a madeira de cipreste, resistentes e inquebrantáveis. Com o passar do tempo, a arca finalmente ficou pronta. Sua estrutura imponente se destacava na paisagem, um símbolo visível da obediência e da fé de Noé. O próximo passo foi reunir os animais que seriam salvos do dilúvio. Deus trouxe até a arca um casal de cada espécie, desde os grandes elefantes até os pequenos insetos. E Noé os acomodou cuidadosamente nos compartimentos preparados para eles. A construção da arca não foi apenas uma demonstração de habilidade e trabalho árduo, mas também um exercício de fé e confiança no plano divino. Cada tábua pregada, cada camada de betume aplicada, representava um ato de obediência e devoção. Noé e sua família sabiam que estavam construindo mais do que uma embarcação. Estavam construindo uma esperança, uma nova chance para a humanidade e para todas as criaturas viventes. À medida que a arca era preenchida com os animais e os suprimentos necessários para a longa jornada que se aproximava, Noé se preparava espiritualmente para o desafio vindouro. O momento do dilúvio se aproximava, e a fé de Noé seria testada como nunca antes. Agora que a arca estava concluída e os preparativos finalizados, a história de Noé e o dilúvio avançaria para um novo e decisivo capítulo. Quando o dilúvio começou, as portas da arca foram fechadas e a chuva começou a cair. Primeiramente, uma chuva fina e constante, que logo se transformou em um dilúvio torrencial. As águas dos mares e rios subiram rapidamente, inundando toda a terra. Noé, sua família e os animais estavam seguros dentro da arca, enquanto as águas cobriam as montanhas mais altas e submergiam todas as construções e paisagens conhecidas. Dentro da arca, o som da chuva forte e do vento uivante era constante. O balanço das águas fazia a grande embarcação oscilar, mas a arca permaneceu firme e intacta, protegendo todos a bordo. Noé e sua família cuidavam dos animais, alimentando-os e garantindo que todos estivessem confortáveis. Havia uma ordem e um propósito dentro da arca, mesmo em meio ao caos externo. A cada dia que passava, a fé de Noé e sua família era renovada. Eles confiavam na promessa de Deus e sabiam que, apesar da destruição lá fora, estavam sendo protegidos por sua mão. A escuridão das nuvens e a força das águas poderiam parecer esmagadoras, mas a luz da esperança permanecia acesa dentro da arca. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não parou e a arca continuou a flutuar nas águas turbulentas. Noé passava momentos em oração e reflexão, agradecendo a Deus por sua proteção e pedindo força para enfrentar os desafios futuros. Ele também observava atentamente o comportamento dos animais, certificando-se de que todos estavam saudáveis e bem cuidados. A relação entre Noé e sua família se fortalecia a cada dia, unidos pela fé e pelo propósito comum de sobreviver e recomeçar após o dilúvio. Quando finalmente a chuva parou e as águas começaram a baixar, a arca continuou a flutuar por mais algum tempo, até encontrar terra firme. O momento de desembarcar e recomeçar uma nova vida se aproximava. Noé enviou uma pomba para verificar se as águas haviam recuado, e quando ela retornou com um ramo de oliveira no bico, souberam que a terra estava seca novamente. A jornada na arca foi um teste de fé e resiliência, um período de purificação e renovação. Atravessar o dilúvio significou deixar para trás um mundo corrompido e emergir em um novo começo, fundamentado na obediência e na esperança. Noé, sua família e os animais que sobreviveram ao dilúvio estavam prontos para iniciar uma nova era, guiados pelas promessas de Deus. Após 40 dias e noites de chuvas incessantes e muitos meses de flutuação nas águas do dilúvio, o momento do recomeço finalmente chegou. As águas começaram a diminuir gradualmente e a arca encontrou repouso no Monte Ararat, uma cordilheira majestosa que se tornaria o cenário do novo começo da humanidade. Noé, sua família e todos os animais a bordo aguardavam ansiosamente o momento de deixar a arca e pisar em terra firme novamente. Para garantir que a terra estivesse seca e segura para desembarcar, Noé enviou uma pomba em busca de sinais de vida. Na primeira tentativa,
a pomba voltou sem encontrar onde pousar. Uma semana depois, ele a enviou novamente, e dessa vez, a pomba retornou com um ramo de oliveira no bico. Este sinal confirmou que as águas haviam recuado e que a vida estava começando a renascer na terra. Noé e sua família sentiram um imenso alívio e gratidão ao perceberem que o pior havia passado e que um novo capítulo estava prestes a se iniciar. Com a certeza de que a terra estava seca, Noé abriu as portas da arca e todos os seus habitantes desceram para a nova terra. A cena era de renovação e esperança. Os animais saíram da arca em pares, caminhando para suas novas vidas em um mundo purificado. Noé e sua família se reuniram em oração e agradecimento a Deus pela proteção e pela nova oportunidade de recomeçar. Neste momento de reflexão e gratidão, Deus fez uma aliança com Noé e todos os seres vivos. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio e colocou um arco-íris no céu como símbolo dessa promessa. O arco-íris representava a esperança, a renovação e a fidelidade de Deus às suas promessas. Para Noé e sua família, foi um lembrete constante do cuidado divino e da importância da obediência e da fé. O recomeço após o dilúvio não foi apenas físico, mas também espiritual. Noé e sua família tinham a responsabilidade de repovoar a terra e de viver de acordo com os preceitos divinos. Eles tinham uma nova missão: construir uma sociedade baseada na justiça, na bondade e na reverência a Deus. Esse novo começo simbolizava a renovação da esperança e a continuidade da vida em um mundo restaurado. Com a conclusão do dilúvio e o recomeço na nova terra, a história de Noé e o dilúvio nos ensina sobre a importância da fé, da resiliência e da renovação. Agora vamos explorar as lições de fé e resiliência que essa história nos oferece e como podemos aplicá-las em nossas vidas. A história de Noé e o dilúvio não é apenas um relato de eventos passados, mas uma fonte rica de lições que podem ser aplicadas em nossas vidas atuais. A fé inabalável de Noé, sua perseverança diante das adversidades e sua obediência às instruções divinas são exemplos poderosos de como enfrentar e superar desafios. Uma das principais lições que podemos extrair dessa história é a importância da fé. Noé confiou plenamente em Deus, mesmo quando a tarefa parecia impossível, e ele enfrentava o ceticismo de seus contemporâneos. Sua fé o sustentou durante o longo período de construção da arca e os meses passados flutuando no dilúvio. Assim como Noé, somos convidados a confiar em Deus e em seus planos para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Além da fé, a resiliência demonstrada por Noé é uma qualidade essencial para enfrentar as dificuldades. Ele não desistiu diante das críticas e dos desafios físicos e emocionais da construção da arca e da sobrevivência ao dilúvio. A resiliência nos ensina a persistir, a encontrar força em meio às tempestades da vida e a continuar avançando, independentemente dos obstáculos. A obediência de Noé às instruções divinas também é uma lição crucial. Ele seguiu meticulosamente as orientações de Deus para construir a arca, sem questionar ou buscar atalhos. Sua obediência resultou na salvação de sua família e das espécies animais, demonstrando que seguir a vontade de Deus pode nos conduzir à segurança e à realização de seus propósitos em nossas vidas. A história de Noé nos lembra ainda da importância de estar preparado e de ter uma visão de longo prazo. Noé trabalhou diligentemente na construção da arca por muitos anos, preparando-se para um evento que ainda não havia acontecido. Sua preparação e visão de longo prazo garantiram a sobrevivência durante o dilúvio e o recomeço após as águas recuarem. Em nossas vidas, a preparação e a visão de longo prazo nos ajudam a enfrentar melhor os desafios e a construir um futuro mais seguro e promissor. Por fim, a aliança de Deus com Noé, simbolizada pelo arco-íris, nos oferece uma mensagem de esperança e renovação. Após o dilúvio, Deus prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio e confirmou essa promessa com um sinal visível no céu. Esta aliança nos lembra que, mesmo após as dificuldades, sempre há a possibilidade de recomeço e de um futuro melhor, guiado pela fé e pela confiança nas promessas divinas. As lições de fé, resiliência, obediência,
preparação e esperança, presentes na história de Noé e o dilúvio, são inspirações valiosas para enfrentarmos nossos próprios desafios com coragem e determinação. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos navegar pelas tempestades com a certeza de que Deus está conosco, guiando-nos e protegendo-nos. Se você foi inspirado por esta história, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e continue acompanhando nosso conteúdo para mais histórias inspiradoras e lições valiosas. Juntos, podemos aprender e crescer em nossa fé, enfrentando os desafios com determinação e confiança nas promessas divinas. Obrigado por assistir e que você possa experimentar a presença e o poder de Deus em sua vida. Até a próxima, e que sua jornada espiritual seja sempre iluminada pela esperança e pela fé.